Olá, eu sou Daniela Branco, jornalista. Estamos juntos aqui no estúdio do Portal Ternura de Notícias e no nosso painel de entrevistas. Sempre convido pessoas, que falam sobre temas importantes, de relevância, seja na nossa comunidade, na nossa região, enfim, até no Brasil inteiro. E hoje, um assunto de suma importância para todos nós, numa grande conquista que tivemos na semana passada, quando tivemos aí o presidente da República sancionando uma importante lei que vai ampliar a triagem realizada pelo teste do pezinho junto aos nossos bebês. E eu convidei Regina Próspero, a Regina, que atualmente exerce aí a função de secretária da Saúde do município de Itápolis. Com muito prazer, como cofundadora do Instituto Vidas Raras, eu a convidei para falar justamente sobre esta lei que entra em vigor neste momento e ela como uma das militantes desta causa na ampliação, da triagem aí junto ao teste do pezinho. Regina, muito bem-vinda ao nosso Jornal Matutino, onde estaremos inclusive transmitindo esta nossa entrevista, e também pelo Portal Ternura de Notícias, onde os internautas acompanham os nossos trabalhos aqui, junto às entrevistas que realizamos pela nossa plataforma online. Regina, bem-vinda como moradora de Itápolis desde os 11 anos de idade. Militante dessa causa tão importante. Eu acho que é bom a gente começar a falar um pouquinho sobre já o teste do pezinho, para que as pessoas, de forma primária, entendam a sua importância, na vida de uma criança, de um bebê, quando nasce. Bem-vinda para todos nós aqui, é um prazer. Obrigada, viu, Dani, do convite. É sempre bom estar com vocês. É uma cidade que me acolheu e da qual eu tenho muito amor e carinho, até por isso que eu voltei para cá, aceitei esse desafio, saí lá do meu conforto, daquilo que eu já conhecia há tantos anos, para poder tentar, pelo menos, ajudar a melhorar a qualidade de vida aqui dos itapolitanos. Quando a gente fala de triagem neonatal, muita gente, ela só sabe assim, o exame do pezinho é aquele das gotinhas, mas ninguém sabe a importância dessas gotinhas. Hoje, por obrigatoriedade, por decreto, o governo federal, ele demanda todos os estados a triarem 6 doenças. Agora, acho que em julho, entra a 7ª, que é a toxoplasmose congênita. Ela não é rara, tá? Mas ela, como é uma doença que pode atrapalhar bastante o desenvolvimento da criança, eles acabaram colocando também na triagem neonatal. Tá? E por que é tão importante? Quando você faz o diagnóstico precoce dessas doenças, ainda na idade neonatal, o bebezinho tem muito a ganhar caso ele tenha uma dessas doenças. O que vai mudar na vida dele? Tudo. Vai mudar tudo. Ele pode ter uma infância e uma juventude e uma fase adulta totalmente dentro da normalidade. Vamos tirar por base a fenilcetonúria, que foi a primeira doença que até ela deu o pontapé inicial para que existisse a triagem neonatal. A fenilcetonúria é uma doença lisossômica. Ela acomete a criança porque essa pessoa não fabrica uma determinada enzima dentro da célula capaz de fazer algumas segregações, ou seja, de mandar para fora aquilo que o organismo não aproveita. E com isso, ela é totalmente... ela não consegue digerir a fenilalanina. E quando isso acontece, quando essa criança nasce com essa doença fenilcetonúria, tudo que ela ingere reverte contra ela. Então, ela não vai poder comer determinadas substâncias para o resto da vida dela, porque ela não fabrica determinada enzima que ajuda o organismo a controlar essa fenilalanina. Então, tudo que ela come vai ser tóxico para ela. Então, ela nasce normal, mas por conta dessa deficiência enzimática, ela vai começar a bombardear o cérebro dela com toxinas. Então, a criança que ela interage com você normalmente, de repente ela começa a ter retardo mental. Muitas crianças como essa, que tem fenilalanina, elas acabam indo para pai. Por quê? Porque não se sabia o que elas tinham. Então, como deficiência mental, elas acabavam indo para ser acolhidas num ensino, e elas eram acolhidas na APAE. Aí se descobriu que ela podia ser diagnosticada no exame do pezinho e foi o pontapé inicial. Então, hoje nós temos muitos indivíduos que têm
essa doença, mas que elas trabalham totalmente, elas são normais. A fenilcetonúria, que é a falta da fenilalanina, ela mostrou que, assim como essa doença, a gente podia colocar tantas outras doenças que também poderiam mudar o curso natural da vida dessas pessoas. Aí vieram as 6, tá? Fibrose cística, anemia falciforme, hipotireoidismo congênito e mais outras que também são importantes. Mas descobriu-se também que não eram só as 6 que poderiam ser triadas ali. Nós podemos triar mais de 100 doenças. Mas aí você fala assim, nossa, mas 100 doenças, ai, é muita coisa. É muita coisa, sim, o sistema não vai conseguir absorver agora. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar escalonadamente, agora que foi até sancionada essa lei, essas 53 doenças em 14 etapas. Então, o governo tem 4 anos para poder incorporar todas essas doenças que vão mudar totalmente o curso natural da vida dessa família e dessa criança. Por 2 razões. Uma, vai interferir na vida dela, dessa criança que foi diagnosticada. E outra, vai interferir também na vida da família. Porque uma vez que essa criança foi diagnosticada, provavelmente os irmãos também podem vir a ter essa doença. Então, a família ela vai passar por um acolhimento de uma orientação genética, tá? Um aconselhamento genético, e ela vai, então, ter a oportunidade de decidir se ela quer ter outros filhos ou não. Então, ela vai ter outras opções para pensar se vai querer ter filhos ou não. Nesta oportunidade, Regina, acho que é importante nós falarmos que pela a saúde básica, né, e através da gratuidade que nós temos pela rede, quando a gente fala de ampliação desse teste, né, através dessa triagem, ele também é disponível na rede privada de saúde? Não, hoje não. Hoje, só esse exame ele só é oferecido na rede privada. Tá? Então, eu não consigo oferecer nada além das 6 doenças na rede pública, nem a nível municipal, estadual, nem a federal, porque não é obrigatório. Ou seja, mas com a lei, sim. Uma conquista que o preço, por exemplo, hoje na rede privada deve ser um tanto elevado para que a gente possa obter o prognóstico de todas essas doenças. Sim, gira em torno de 500 a 900 reais esse exame e nas melhores maternidades que nós temos. Uma das coisas também que nós brigamos muito e em alguns lugares nós conseguimos é fazer com que pelo menos a população ela fosse orientada quando chegasse na maternidade de que existe essa triagem a ser feita, que é uma oportunidade que a família pode dar para o filho se ela puder pagar. Eu falo que a família hoje ela se apresenta assim tanto fazendo chá de bebê, né, chá revelação. A gente precisa pensar também no futuro dos bebês. E o que mais me doía, Dani, é que muitas famílias até podem pagar, mas as que não podem pagar. Então eu sempre achei injusto não ter essa oportunidade logo em vida para dar para o seu filho. Então, eu sempre briguei para que fosse colocada à disposição do SUS, para que todos pudessem ter a mesma oportunidade de oferecer para o seu filho, no momento de nascer, o maior benefício da vida, que é a saúde. Regina, acho que é importante a gente comentar aqui que você foi uma das precursoras nesta causa, inclusive em relação à questão do Instituto Vidas Raras, né? Então, por exemplo, atualmente você mesmo colocou, hoje a triagem natal é capaz de triar 6 doenças. Com essa lei em vigor, a gente amplia esse leque, chegando a mais de 50 doenças, não é mesmo? Temos aí 50. Isso. E que isso vai ser gradativo, né, nos próximos 4 anos, para que se possa incorporar junto a esta triagem. Mas no Brasil, estima-se que cerca de 14 milhões de habitantes sejam portadores de alguma doença rara e que 75% dos casos manifestam-se ainda na infância. Com a mudança desta lei, quais os principais benefícios que você vê, né, neste primeiro momento, né, junto a essa triagem, com essa ampliação, falando sobre qualidade de vida, por exemplo, que você já comentou, né, sobre o que possibilitaria, né, e viabiliza a questão de evitar, de prevenção de algumas doenças durante este teste com essa ampliação? Eu falo que isso foi uma vitória da vida em vida quando a vida nasce.
né? É muito triste, sabe, Dani? Eu já vi crianças que foram a óbito logo assim que nasceram, porque a partir do momento que ela começa a mamar, ela começa a metabolizar. E é aí que essas doenças consideradas metabólicas, raras, elas começam a aparecer. Então, de repente, o bebezinho que é todo bonitinho e formoso, ele começa a apresentar algumas coisas muito, muito diferentes da normalidade, que demora muito tempo, inclusive, para os médicos entenderem do que se trata. Aí, quando esse bebê chega para um centro de referência ou para um médico que conhece determinadas doenças, o bebê já está bastante sequelado. Ou, muitas vezes, ele já está assim, à beira do óbito, o que não dá mais tempo de intervir. Quando essa criança ela é triada logo ao nascer, é tudo muito rápido. Então, ele vai para a triagem, uma semana depois, mais ou menos, quando o exame dá o alerta vermelho, essa família é chamada para refazer todo o exame, e aí ela vai complementar os exames para confirmar se aquele alerta vermelho, ele realmente é um positivo ou é um falso positivo. Dali em diante, ele vai passar por uma outra estrutura, que é aí que o SUS está pegando. O SUS alega que não tem estrutura para poder, de imediato, acolher todas essas famílias e crianças. Mas, com o decorrer do tempo, o SUS acolhe, tá? E aí esse paciente ele vai ser cuidado por uma equipe de especialistas para o resto da vida. Tá? Tem algumas doenças que, infelizmente, não tem muito o que fazer, mas a maioria tem sim. A mudança de uma dieta, a introdução de uma fórmula, um remédio que já está disponível, a gente já tem vários remédios que já estão disponíveis para poder dar uma barrada na evolução da doença, isso tudo tem que estar à disposição do paciente. E é isso que vai acontecer quando essa triagem toda estiver já incorporada. Sobre o Instituto Vidas Raras, acho que agora a gente poderia falar um pouquinho sobre essa proposta. Você, como cofundadora, conte um pouquinho, né, sobre este instituto e a sua relação, né, que teve aí com este projeto de lei, o de número 5.043 de 2020, que é de autoria, inclusive, do deputado federal Dagoberto Nogueira, que agora culminou justamente nessa conquista que foi a ampliação da triagem neonatal. O Instituto nasceu em Guarulhos em 2001. Ele nasceu por força de vontade de algumas famílias que têm filhos com mucopolissacaridose, que é a doença dos meus filhos. Naquele momento, a gente só tinha um intuito, dar uma qualidade de vida melhor para as crianças, porque era muito difícil trabalhar com a falta de informação. Nessa mesma época, nós descobrimos que estava sendo fabricado alguns medicamentos nos Estados Unidos e nós fomos atrás, enquanto associação, para poder trazer essas pesquisas para o Brasil ou levar algumas das crianças para serem cobaias, né, participantes de pesquisa em outros países. Só que nós conseguimos mais do que isso, nós conseguimos trazer as pesquisas para o Brasil. Nós conseguimos trazer todas as pesquisas para o Brasil. Elas foram realizadas no Rio Grande do Sul. Nessa época, eu fiquei 1 ano morando com o Dudu em Porto Alegre, ele foi um dos selecionados para a pesquisa, e eu tive até que ficar 1 ano com ele lá, enquanto meu marido ficou em São Paulo trabalhando e cuidando do meu outro filho, o meu filho caçula, que hoje tem 22 anos, para poder dar essa qualidade de vida para o Dudu. Na verdade, era a vida do Dudu, porque o Dudu já estava muito, muito ruim. E foi realmente o que aconteceu. O Dudu está entrando no 18º ano de tratamento medicamentoso, essa enzima vem dos Estados Unidos, nós conseguimos, enquanto Instituto Vidas Raras, trazer as pesquisas, registrar na Anvisa, e trazer a incorporação desses produtos no Brasil. Então, hoje, todos os pacientes que têm mucopolissacaridose, eles conseguem o remédio de forma administrativamente. Tá? É um remédio muito caro, a gente tem ele no alto custo. E aí o Instituto, ele ganhou uma força que nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Nós começamos a cuidar de pessoas com doenças raras em todo o Brasil. Depois do Brasil, nós também começamos a ajudar pessoas de outros países aqui da região da América do Sul, e aí foi indo. Então, os países irmãos de língua e até mesmo os países de língua hispânica, eles começaram a nos pedir informação e ajuda. E essa rede foi crescendo de tal forma que nós acabamos chegando até na ONU, até por conta da nossa triagem neonatal. A nossa campanha,
da beleza com que ela foi colocada, da maneira como ela foi colocada, ela chamou a atenção de vários países aqui do continente americano, e aí nós fomos convidados a apresentar a nossa campanha na ONU no dia 22 de fevereiro de 2019. Então, para nós, assim, um reconhecimento do nosso trabalho de muitos anos, uma vez que a gente já tinha também trabalhos na Europa e em outros países. Então, eu falo que a gente nunca esperou chegar onde nós chegamos, mas é muito gratificante saber que a gente levou alento e saúde para muitas famílias que precisavam desse acolhimento. Neste próximo dia 6 de junho, inclusive nós estamos transmitindo, oficialmente, publicando e transmitindo essa nossa conversa neste dia 6 de junho, que é o dia de conscientização da triagem neonatal. Como mãe de 2 filhos que realmente que inclusive tem este problema, esta doença aí, que na verdade faz parte hoje, faz dessa composição da triagem neonatal para o seu diagnóstico precoce. Sem dúvida, Regina, para você, nessa grande conquista, qual seria uma mensagem final que você daria na importância de se conscientizar que é preciso ter os primeiros cuidados com os nossos filhos através dessa triagem, e também sobre a questão da falta, dificuldade, acesso à informação, enfim, talvez o que culmina em determinados comportamentos que muitos pais ou responsáveis acabam não dando tanta importância a estes exames, a este teste do pezinho, como é conhecido. Você sabe que a gente tem uma falta de busca pelos resultados da triagem neonatal muito alta na população brasileira. Até porque o pai talvez não saiba a importância desse resultado para a vida do filho dele, da família dele, muitos não vão buscar. Então é importante que, uma vez que o exame seja colhido, e obrigatoriamente tem que ser colhido, ele fique em busca do resultado, para que ele tenha uma tranquilidade para cuidar da sua família. E ainda mais agora, que vai para 53 doenças, tudo bem que vai demorar um pouquinho ainda, mas eu peço muito para que os pais se atentem a ir buscar o resultado e se atentar para que qualquer mudança na qualidade de vida do seu filho, ele insista em mostrar para o médico que nem tudo faz parte do contexto, que foi muito o que eu escutei. Tudo que eu mostrava para os médicos, olha, está acontecendo isso, mas isso aí faz parte dele, isso aí... Não, gente, tem coisa que não faz parte. Tem coisa que não faz parte da evolução. Tem coisa que a gente chama de fora da curva, é diferente. Então a gente tem que ficar sempre muito atento na evolução dos nossos filhos e ficar bastante atento no resultado desses exames que vão fazer toda a diferença na vida da família e dessa criança. Tá certo, Regina. Quero agradecê-la, eu sei de toda a responsabilidade que hoje move você frente à Secretaria de Saúde do município de Itápolis, mas sobretudo como a militante aí desta causa, através do Instituto Vidas Raras, eu quero parabenizá-la. Tenho certeza que a origem de tudo isso, desta luta constante nessas conquistas, se deu justamente pelo coração de mãe, através dos seus filhos, sem dúvida. Então, além de parabenizá-la, eu queria não só deixar aqui registrado o nosso carinho especial pelo Instituto Vidas Raras, onde nós, enquanto imprensa, nos colocamos sempre à disposição de vocês e conquistando aí, mais uma vez, a oportunidade, a triagem neonatal, que foi o assunto de hoje para quem está nos acompanhando, ganhou amplitude, Se ganhou corpo, teremos aí agora a possibilidade gradativa nos próximos anos de atingir até 53 doenças, através desta triagem neonatal, e é uma conquista muito grande, onde temos pessoas que se empenharam muito, dentre elas Regina Próspero. De Itápolis, eu quero agradecer você, Regina. Obrigada, Dani. Eu estou sempre à disposição, viu? Independente de onde eu esteja. Tá certo, então. Sucesso para você e até uma próxima oportunidade, podendo falar, inclusive, também de relações à saúde. Agora, em meio a essa pandemia, eu vou externar meu convite para as próximas entrevistas. Obrigada, Dani. Estou à disposição, viu? Fiquem com Deus e cuidem dos seus. Amém. Obrigada. Obrigada. Amém. Tchau.